Boa tarde a todos vocês, bem-vindos a mais uma live Manequim dos Sonhos. Essa live, o tema de hoje é como criar metas para o seu emagrecimento. Eu sou Gilberto Rodrigues. Eu sou a Edivânia Alves. E esse é o nosso canal para ajudar mulheres a emagrecer e diminuir o número do seu manequim. Então vamos que vamos, hoje nós vamos falar sobre metas. Aí a gente tem 5 pontos das metas. Eu olho para lá porque é minha cola. A meta ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então esses são esses 5 pontos que a gente vai falar hoje para que você consiga elaborar as suas metas e a partir disso conquistar o seu objetivo de emagrecimento e de diminuição do seu manequim. E a meta a criação de metas, ela é uma das partes do planejamento, né? Você precisa ter um planejamento efetivo. Dentro do seu planejamento você tem várias ferramentas que você tem que fazer e a meta é uma delas e talvez uma das mais importantes, porque é a partir dela que você vai entender o quanto, o como e em quanto tempo você vai conseguir o seu objetivo de emagrecimento. Hoje foi o dia perfeito para isso, né? Segunda-feira é o dia das promessas e eu tenho certeza que você também deve estar aí ouvindo a gente tendo essa promessa de emagrecer. E se você já tentou e não teve sucesso, você vai perceber na live de hoje por que você não conseguiu. Porque a gente vai destrinchar aí, né, esses 5 pontos, porque uma meta, para ela ser possível, para ser alcançável, ela tem que ter esses 5 pontos que a gente vai falar hoje. Então, pega aí ou seu celular para você fazer suas anotações no bloco de notas ou papel e caneta, porque hoje o tema ele é super importante. Tanto é que você vai conseguir entender aí como traçar essa meta. Para quem não sabe, né, que o Gilberto vai falar também, meta é aonde eu quero chegar. Lembra daquela figura de um alvozinho? É exatamente onde você quer chegar. Por isso que é extremamente importante falar sobre isso para você ter sucesso aí na sua trajetória no emagrecimento. E vamos falar, qual é a diferença de meta e sonho? Sonho tá só, para falar de jeito simples, sonho tá só na sua cabeça. Meta, ela sai do intangível, algo que você só pensa, que tá ali, para algo que existe, para algo real, você torna tangível, possível. Isso que é meta. Isso mesmo, isso mesmo. Enquanto você não faz o seu sonho virar uma meta, ele vai ser só um sonho. E o sonho é algo que você pode ou não, normalmente não, você não consegue alcançar. Meta, ela é feita para que você consiga alcançar, você consiga atingir. E aí a gente entra no nosso primeiro ponto, né? Na primeira fase da uma meta, que ela precisa ser específica. E aí o que é ter uma meta específica? Então é exatamente o quanto você quer emagrecer, em quanto tempo e como você vai fazer isso. Então, quanto você quer emagrecer, o quanto você quer diminuir o número do seu manequim, né? Então, hoje você veste 46 e você quer ir para um 44. Hoje você pesa 100 quilos e você quer pesar 90, 80 quilos. Aí tem que ser específico, ou 90 ou 80 quilos. Então, é o que você está hoje, como você está hoje e o quanto que você quer eliminar para aonde você quer chegar de uma forma específica. Então, eu quero ter 80 quilos, eu quero ter 75 quilos e 500. Então, você tem que ser específico. O mais específico possível é o que vai te fazer buscar, porque aí você sabe se você está chegando próximo ou não da meta. Uma coisa que eu ouvi uma vez que eu achei bem interessante sobre meta né? Verbo não é meta. Então, por exemplo, emagrecer. É muita coisa, né? Emagrecer é um processo. E é isso que o Gilberto falou, ele é extremamente importante, porque emagrecer quanto, de onde para onde. Então, a primeira coisa, acho que dessa especificidade, se falar errado, você me corrige, é você saber quanto, né? Tem que ser específico. Você tem um peso, você quer ir de um peso para outro. Eu estou em um número, por exemplo, geralmente a mulher, estou no 46 e quero ir para o 42. Então, você precisa saber para onde você quer ir. Então, o primeiro ponto, tem que ser específico. Ou em quilos, ou mais fácil, né? Nós somos mulheres, a gente se conhece em número, de que tamanho você quer ir, para onde você quer ir. Então, é um dos primeiros pontos do ser específico, é saber para onde você quer ir. E aí você vai ver que as fases elas se intercalam. E é SMART, porque SMART em inglês ali, as siglas elas são, porque vai estar espécie vai estar em inglês a sigla, mas acaba sendo inteligente também, então é uma forma inteligente de você estar em um processo de emagrecimento.
E aí a próxima fase seria ser mensurável. Então uma tá ligada, está extremamente ligada com a outra. Porque você precisa que seja específico, então o quanto exato, para que você consiga mensurar. O que é mensurar? Você consiga avaliar se você está próximo ou distante da sua meta. Então vamos supor que você tem aqueles seus 100 quilos, né, 3 dígitos, e você queira chegar a 80 quilos, 20 quilos a menos. Então, durante o processo, você vai mensurar o quão próximo ou quão distante você está da sua meta. Então, eu estou com 100 quilos e aí uma semana depois eu estou com 98 quilos. Aí, 4 semanas depois eu já estou com 90 quilos. Minha meta é 80, então eu consigo mensurar em quanto tempo eu estou conseguindo fazer a perca de peso, né, a diminuição do número de manequim, e o que eu estou fazendo, porque eu consigo fazer os ajustes necessários para chegar mais rápido ou manter a constância naquele processo que eu estou. Então, sem conseguir mensurar, porque imagina que às vezes você, vamos supor que você colocou uma meta de 30 quilos e já se passaram 3 meses e você perdeu 3 quilos. Você está muito distante do seu objetivo. E aí você vai pensar, poxa, se eu perdi só 3 e eu tenho mais X meses, eu não vou conseguir chegar na minha meta. Então por isso que você tem que conseguir mensurar o quão próximo ou quão distante você está da sua meta. É quando você consegue medir, né, também, né? Então, um está totalmente linkado com o outro. Então, primeiro, ela é específica, quero chegar ao número X ou perder X de peso. E aí você precisa medir, né, que foi esse exemplo que o Gilberto falou. E para você conseguir metrificar, você precisa ter essa noção, como ele falou, né? Às vezes a pessoa quer perder quero perder 30 quilos em 10 dias, né? Você precisa medir, e aí mais pra frente, que eu não vou adiantar, a gente vai falar também sobre isso, né? Tem que ser algo que você consiga metrificar, medir, que você consiga fazer. Então essa parte de ser mensurável, ela também é tão importante quanto ser específico. E aí dentro desse exemplo que a gente deu, 30 quilos em 10 dias, né? Para você ficar claro para você que seria uma mensuração, uma medição, você teria que perder 3 quilos por dia. Então se passou 2 dias e você não perdeu 6 quilos, não é possível, né? Porque você teria que perder muito, porque primeiro que já é muito peso em pouquíssimo tempo. Mas sempre depende do estágio onde você está, né? Então se você tivesse aí 300 quilos, talvez fosse possível, né? Talvez não, é possível você perder esses 30 quilos em 10 dias. Só que a cada dia você precisa mensurar, você precisa medir se você está próximo ou não. Se você no primeiro dia perder 1 quilo só, aí é impossível. Porque você teria você vai somando nos outros dias cada vez mais peso para você eliminar. Então, é o quanto em quanto tempo, né? E se você está dentro do processo, né? Eu vou perder 10 quilos em 30 dias, então quanto eu preciso perder por dia, se eu estou perdendo, o que eu estou fazendo para chegar lá e os ajustes que eu preciso fazer. Então sempre vai ser o quanto em quanto tempo para você poder mensurar o seu resultado. E aí a terceira fase ela tem que ser atingível, que aí a gente volta, por isso que uma parte intercala com a outra. Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível. Porque se você falar desse mesmo, vamos supor que você tenha os 3 dígitos, 100 quilos, e você quer perder 30 quilos em 10 dias, isso é impossível, porque você não tem tanto peso assim. E aí ela não é atingível, e por isso que muitos dos processos de emagrecimento eles falham. Porque às vezes você quer uma meta agressiva em pouquíssimo tempo. Normalmente vai chegar agora o calor e o pessoal vem assim, né? Passa 10 meses ou 9 meses do ano não se dedicando ao seu plano de emagrecimento, nem pensando nele, comendo horrores, não pensando na saúde, engordam muito e aí chega nos últimos 2, 3 meses do ano, quer que a gente resolva todo o ano inteiro em 3 meses. Eu quero perder todos os meus 30 quilos em 3 meses. Aí não é atingível e aí você se frustra. Se frustra por vários fatores. Você se frustra porque você não está disposto a fazer o que tem que ser feito para chegar lá. Você se frustra porque é mais lento do que você imaginava e exige mais de você do que você imaginava.
E normalmente você vai diminuir bem menos do que você imaginava, porque uma coisa é o quanto eu quero e o quanto é possível chegar nesse número. Então, ela tem que ser atingível. Então, a gente costuma a indicar que você cria um objetivo. Se você tem que perder 30 quilos, então a gente vai pensar nos primeiros 10 quilos. E aí eu vou te dar um tempo para você fazer isso, que seja possível que você chegue lá. Às vezes 1 quilo por semana é bem tranquilo, se você fizer tudo corretamente. Então você vai pensar nos seus primeiros 1 quilo por semana e vai tentar bater esse 1 quilo por semana. E aí a cada resultado concluído você comemora. Você fica feliz por ter conseguido aquele resultado, né? Comemora comendo. Não, você só fica feliz por ter aquele resultado. E continua dentro do processo, porque se você pensou em 1 quilo por semana, você consegue mensurar, você consegue medir que você está atingindo esse objetivo. Às vezes vai ser um pouco mais, às vezes um pouco menos. E aí você consegue chegar nos seus primeiros 10 quilos, aí você planeja os seus próximos 20 quilos, e assim sucessivamente. Porque às vezes normalmente vocês criam uma meta muito alta e ela não é atingível e causa frustração, e você acha que o processo de emagrecimento não funciona. E quando a gente fala de atingível, uma palavra que está bem associada e que eu acho que vai ser fácil de entendimento é possível. E aí é importante lembrar que possível dentro do que a gente fala de pessoas comuns e trabalhando com estratégias que são saudáveis e que são focadas em entregar um resultado permanente, tá? A gente fala aqui de trabalhar estratégias que são possíveis, que são alcançáveis para você. Então acho que cabe muito aí, que são pontos que a gente traz para as pessoas que a gente trabalha, né? É uma meta que você já chegou ou que você vai chegar próxima, dando exemplo, tô lá com 130 quilos e eu quero chegar a 60 quilos e nunca na minha vida eu tive esse peso. Então não é atingível, tá? Ou eu tive na infância, eu com 35 anos. Quando eu nasci. Quando eu tinha 6 anos de idade. Então assim, foi algo que você já atingiu ou algo próximo lá, é algo possível. Porque lembra que um ponto anterior é mensurar, né? E um está interligado no outro. Então você estipulou, você mediu, porque aí você vai fazer o como e você viu que é possível chegar. Então lembra que a meta ela tem que ser possível. Como eu posso saber que foi possível? Olha, hoje eu tô com 90 quilos, mas a grande parte da minha vida aí eu já tive 70. Então ali é o seu biotipo, você sabe que você pode chegar, ou eu quero chegar a 67, é um pouco a menos, mas eu sei que é possível, algo próximo ali. Então lembra, algo que seja possível para você, dentro do seu corpo, da sua realidade, algo que principalmente você já tenha passado próximo lá. Não vai estipular uma meta pensando em outro corpo ou algo muito distante do que você teve, né? A gente já ouviu, por exemplo, mulheres casadas há 20 anos que querem chegar a um corpo da adolescência. É diferente, é outro corpo, é outra realidade. Então traça algo que é possível, de preferência em um lugar que você já esteve dentro da realidade do seu corpo. Porque aí você sabe, você já passou por lá, então você sabe que você pode voltar, e aí fica melhor e mais fácil trabalhar as estratégias para você chegar e ser atingível. A gente falou algo bem importante. A gente atende muito desses casos porque todo o processo de emagrecimento, né, uma parte gigantesca dele é a parte mental, né? E você precisa entender o processo, você precisa entender e aceitar o processo para que você consiga alcançar os resultados. Você vai ter que perceber no começo do seu planejamento, né, no começo da criação das suas metas, você precisa perceber nos últimos 6 anos, nos últimos 5 anos, qual foi o peso médio que você teve. Ou você vai colocar quando foi o período que você começou a engordar e o quanto você engordou. Para quem teve filhos, o quanto que engordou na gravidez, o quanto desse peso você conseguiu perder. Você precisa fazer uma análise da sua vida, e aí o período vai diferenciar para cada pessoa, né? Tem pessoas que têm oscilações, aí tem um peso base, mas aí oscila muito. Tem pessoas que ganharam muito peso nos últimos anos e nunca mais conseguiram eliminar eles. Então você vai ter que ver como é a tendência da sua vida e a tendência do seu corpo, do seu peso. Por quê? Para que você consiga entender o que é possível dentro do seu corpo. Porque é o que a gente falou lá no começo.
Primeiro que assim, você tem que pensar no peso depois da sua maioridade, né? Depois do estirão de crescimento, ali onde você falou, ó, daqui pra frente eu sou adulto. Porque é um peso possível de atingir. Porque às vezes a pessoa tá com 40 anos, quer lembrar do peso quando tinha 18. Não vai chegar nunca, cara. Tipo, é muitos sacrifícios e mesmo que chegue você não vai conseguir manter. Então, você tem um corpo que é o seu corpo ideal. Você tem um peso que é o seu peso ideal. Você precisa achar ele. Você precisa entender qual que é o seu peso ideal que você já teve dele durante algum tempo e algo aconteceu na sua vida. Por isso que de analisar demais, qualquer coisa que tenha feito você sair do que é o normal para você. Você precisa achar isso para entender, olha, meu peso médio é 70 quilos e eu tô com 100. Então você consegue voltar ali para os 70 quilos ou muito provável ali para os 77 quilos, talvez os 70 não seja mais difícil. E a partir disso você vai criar um novo peso normal. A gente conseguiu atender algumas pessoas que elas chegaram num peso que é o peso padrão delas. O percentual de gordura padrão, então dali vai 2 para cima, 2, 3 para cima, 1 para baixo, mas ela fica naquele meio. E a partir dali ela teria que se sacrificar para manter um peso menor, e não é o que a pessoa quer, porque do que você está hoje, às vezes você tem uma noção que precisa ser 20 quilos, quando você elimina 10, você fala, nossa, já está bom, não preciso, eu quero só manter agora. Então é todo um processo para que você consiga identificar o que é atingível para você. Não tenta resolver sua vida na primeira meta. Cara, você está 30 quilos maior. Não tenta resolver na primeira meta, resolve os primeiros 10. 10 quilos é uma meta normalmente boa, dependendo do quão distante você está. Às vezes para algumas pessoas é 5. Porque se você resolver os primeiros 10, você entender o processo, os outros fica mais fácil. Você vai adquirir novos hábitos de vida, novos hábitos alimentares, de atividade física, novos hábitos da sua cabeça, da sua mente, dos seus pensamentos. Pô, Gilberto, mas por que pensamento? Porque é como você pensa, como você tem a relação com a comida. Quando você abre mão de algum alimento, você não está se punindo, você está entendendo que é em prol de um objetivo maior. Então você precisa ter uma relação nova com o seu ambiente, com a sua alimentação. Quando alguém te oferece um alimento que normalmente você aceitaria, mas você está num processo de emagrecimento, você não vai recusar com dor. Você vai dizer não, porque eu estou num processo agora e o mais importante para mim é conseguir chegar na minha meta, chegar no meu objetivo. Então você precisa mudar a sua cabeça, a forma como você lida com essa situação, para que você tenha novos resultados. Então, por isso, né, por tudo isso que a gente acabou de falar, é como você vai mensurar se a sua meta é atingível ou não. E eu espero que você esteja anotando tudo isso daí, para você depois pensar, fazer o seu mapa, o mapa de emagrecimento, o mapa das suas metas, e ver se ela é específica, o quanto você quer emagrecer. Eu quero emagrecer 10 quilos em 30 dias, em 45 dias. Se ela é mensurável, né? Então como você vai saber se você está chegando ou não da sua meta, dentro daquele... Então eu vou me pesar a cada semana, eu vou me pesar a cada 15 dias, aí você está mensurando o quanto que você está perdendo. Se meu objetivo era 10 quilos em 45 dias, e eu já perdi 3 em 15 dias, então eu consigo chegar próximo à minha meta, eu só perdi 2, então você consegue mensurar se ela é atingível, se alguma vez na sua vida você já teve esse peso e quando foi essa vez. Sabe? Primeiro, fase adulta, depois você começa a contar, depois da fase adulta não vai querer você, uma pessoa aí de 30 e poucos anos, 30 anos para cima, querer ter um peso de quando você tinha 15 anos. E se você já chegou lá, e quando foi? Foi nos últimos 10 anos, foi nos últimos 5 anos, para que você entenda se ela é atingível ou não. Quer falar alguma coisa para passar para a próxima, Di? Sim, só um resumo rápido da ópera. Isso é muito importante porque se você não tem isso muito claro, se você não tem essa clareza, você vai desistir no início do processo. Primeiro, se você não sabe para onde você vai, qualquer coisa serve. Então, você precisa ter muito claro onde você quer chegar. Então, por isso que é importante esse específico. Se você não mede, você não tem ideia se está funcionando ou não. Você precisa encarar esse processo como se fosse um filho ou uma empresa que você precisa gerenciar. Então tem que medir.
não controlar, você precisa medir, mas você precisa acompanhar para você saber se realmente está dando certo. E tem que ser possível, que é algo que a gente fala aqui, né? Você tem lá uma meta de 30 quilos, só que você sabe que não é possível isso em 30 dias, então sua primeira meta é, eu quero de 5 a 7 no primeiro mês, e aí você já mensura quanto você consegue aí nos próximos meses até chegar na sua meta. Se você não tem isso muito claro, você não se mantém no processo, você não acaba tendo o resultado correto, ou você vai totalmente iludido, achando que vai conseguir, não vai conseguir, porque é comum, e aí vai se frustrar e vai acabar desistindo. Sim, e para muitas coisas na vida, né, a primeira vez que você faz é mais difícil, né? Mas ainda mais se você não tem um planejamento de alguém que já chegou lá e que entende o processo. Mas conforme você vai fazendo e insistindo, você vai entendendo melhor, você vai conseguindo mensurar melhor e vai conseguindo atingir mais. Então, dê o primeiro passo, coloque ali o pezinho na água, que você vai entender o seu processo e aí daí você consegue criar novos caminhos e fazer os ajustes, tá? Galera, para quem quer mandar mensagem, tem um balãozinho aqui embaixo com um símbolo de interrogação. Manda sua pergunta, né? Para quem quer mandar alguma pergunta referente à meta, de como criar uma meta para o emagrecimento. Diz pra gente aí, manda aí no chat também se está fazendo sentido para você, se você está entendendo como você fazer as suas metas, que faltam só 2 aqui pra gente acabar. A que a gente vai falar agora, né, que a gente vai seguir a sequência, para mim poderia ser a última, porque ela dentro da criação da meta, eu acho que ela é das mais importantes, e a última a gente já meio que falou ela aqui. Mas a segunda fase, a quarta fase seria que essa meta precisa ser relevante. A gente fala muito disso nos nossos programas, nas nossas mentorias. A relevância, o seu porquê, o seu propósito, ele é o cerne, né? Ele é o que tem que gerar tudo, é o que vai te fazer tomar as melhores decisões, aceitar e abrir mão de certas coisas, aceitar o processo, acertar todas as coisas que vêm junto com o processo. Que a quarta fase, é que ela tem que ser, a sua meta precisa ser relevante. E o que é ser relevante? É o porquê real você quer entrar naquele processo de emagrecimento, quer diminuir o seu número de manequim. Porque quanto mais relevante, quanto mais aquilo importar para você, mais fácil vai ser o processo todo. E aí você sempre cita assim, lembra de qualquer coisa que você queria muito na sua vida, e do quanto você investiu tempo, dinheiro e pensamento para chegar lá, e de como foi quando você conquistou isso. Porque todo esse processo é relevância. Normalmente eu gosto de citar, porque eu acho que para todos nós não, né? Para a maioria de nós, conquistar uma casa ou um carro, né? Algum tipo de bem material que tem um valor alto, fica mais fácil de entender. Uma casa, por exemplo, que você vai para uma casa de, sei lá, 300 mil reais. Quanto tempo você vai demorar para conseguir juntar esse dinheiro ou pagar o financiamento? E o que você vai ter que abrir mão para você chegar lá? Às vezes de final de semana, às vezes de comprar um bem material mais caro, às vezes de sair com a família, porque você tem um objetivo maior. Quem construiu uma casa sabe o investimento que fazer isso. Então, mas sempre está em mente, porque, alunos que a gente já atendeu, né? Consegui comprar um terreno e aí eu construí só um cômodo, só para a gente poder ir para dentro, e aí vai construindo o resto. E aquilo para a pessoa, aquele foco, mas a gente deixou muita coisa de lado, porque, né, tem que construir, tem toda a estrutura, encanamento, a parte elétrica, mas a pessoa sempre está feliz em falar daquele objetivo, porque é o objetivo dela, ter a casinha dela, ou qualquer outro bem material, e não precisa ser necessariamente um bem material, mas qualquer outro bem material que tem um valor, ou uma viagem, quanto você precisa guardar durante o ano para que você faça uma viagem, enfim. Quanto mais, porque assim, na relevância, tem aquilo que normalmente vocês contam para nós, que normalmente é a parte superficial, mas ali embaixo às vezes tem uma camada mais profunda, para me sentir mais feliz, para me sentir mais desejada, para me sentir mais contente,
para olhar no espelho e gostar mais do que eu vejo, para ter mais saúde, para dormir melhor, para ter mais energia, para ter mais pique, para me sentir mais mulher. Então tem uma camada ali embaixo que quando você cavuca ela, vai aparecer até uma afronta quando alguém te oferecer um pedaço de pizza. Você fala assim, não, cara, estou no meu processo de emagrecimento, ele é importante para mim e eu vou manter aqui. Porque normalmente por não ser relevante, eu só quero emagrecer porque eu quero emagrecer. Por não ser relevante é onde você acaba saindo do planejamento com uma facilidade tremenda. Só quem se coloca à prova mesmo sabe, entende, né, do que está falando. E você que já tentou algumas vezes, você entende a parte de qualquer coisa te tira do processo. E aí vem quando ela não é relevante, vem todas as desculpas possíveis do porquê não deu certo para você. É porque meu namorado me traz coisa para comer, é porque meu marido me traz coisa, é porque minha família não me ajuda. Não que isso não seja verdade, é uma verdade, mas para isso você tem que ser mais forte para conseguir superar tudo isso, e para conseguir superar tudo isso precisa ser muito relevante a sua meta do emagrecimento. A Marcela mandou uma pergunta, eu não consigo ver daqui, você consegue ver? Uma dúvida, academia focada em emagrecimento. Uma dúvida, a academia DNA é focada em emagrecimento, mas depois que a pessoa chega em sua meta, vocês ajudam no ganho de massa muscular e definição? Você quer responder? Sim, assim como o Gilberto citou, nós já temos alunas aqui que chegaram no peso ideal e a gente ajuda e elas continuam hoje em manutenção. Mas é importante lembrar que a gente trabalha dentro dessa linha, onde a gente trabalha peso saudável e definição para uma pessoa comum. Se você for falar assim, ganho de massa para um atleta, a chegar a um percentual de gordura extremamente baixo, 5, 10%, não, tá? Então nós somos especialistas em ajudar as pessoas a emagrecer e ajudar na manutenção, para que ela se mantenha no peso e definição. Só para falar rapidamente, que o Gilberto também vai querer falar, lembra que definição, o que é definição muscular? É você baixar o seu percentual de gordura, tá dentro do que é saudável e estético, que a gente fala aí para a mulher abaixo de 30%, porque em 30% ela já está saudável, quando a gente fala de uma mulher de mais ou menos 20 a 40 anos. E manutenção, manter e ajudar no ganho de massa magra. Então, dentro dessa linha de saúde, de estética, do que a gente falou, sim. E a gente tem alunas que ainda estão com a gente dentro desse trabalho de manutenção. Sim, eu queria dividir em algumas partes aqui essa pergunta, uma pergunta muito boa. Assim, no nosso treino Transpira, ele tem a parte de força e a parte cardio, né? A parte cardio é mais focada em emagrecimento, porque acelera mais o processo, mais queima de gordura. E a parte de força, ela é mais focada em definição muscular, condicionamento físico e força física, força muscular. Quando você... Primeiro a gente tem que entender o quão grande foi o seu processo de emagrecimento e aonde você chegou. Porque às vezes as pessoas... Por que a gente está falando isso? Porque vem muitas pessoas aqui, eu quero só definir e ganhar massa. Mas aí a pessoa tem 35% de gordura, 45% de gordura. O saudável, pensando em saúde, para a mulher, quando chega por volta dos 30%, pensando em saúde, pensando em definição muscular, dos 20% para baixo. É por isso que eu queria dividir. Porque se você está com 27% de gordura, a gente não vai conseguir te ajudar a fazer a definição muscular. Porque o músculo, pensa que aqui é o seu músculo, essa parte aqui é o seu músculo. Isso aqui é a sua camada de gordura. Vê? O músculo está aqui embaixo. Para que você veja a musculatura que está por baixo, você precisa diminuir o máximo essa camada de gordura. A pele precisa chegar mais perto do músculo. Então, você precisa diminuir mais ainda, você precisa emagrecer mais ainda. Emagrecer é diminuir gordura, percentual de gordura corporal. Então, você precisa chegar dos 20% para baixo. Quando chegar nos 20%, você já vai ter uma definição, você já vai ver muito mais do que provavelmente você vê hoje. Mas se você chega e tem mais do que 20% de gordura, a gente não consegue trabalhar definição muscular. Então, precisa entender isso, porque isso é uma outra relação, às vezes, de frustração, porque a pessoa fala assim, nossa, eu só quero ganhar massa e definir, mas
você tá com 30 e poucos por cento de gordura, isso não vai acontecer nunca. Sabe? Então é todo um processo. Então se você chega nesse processo, sim. E o que normalmente acontece é quando a mulher chega na parte saudável, o corpo dela já está muito menor do que era antes, que é por volta dos 30%, e ela entende que ela precisa manter, e ela entende que abaixo disso ela precisa ter um investimento muito, muito maior que às vezes, normalmente, ela não está disposta a fazer. Então precisa ficar bem claro para não causar frustração depois, né? Porque normalmente alguns lugares te vendem que isso vai acontecer, meu, e a pessoa fica lá forever e fala, não funciona porque você não entendeu o processo. Então, acho que ficou claro, né? Você precisa ter uma camada de gordura menor, abaixo de 20% para você trabalhar a definição muscular. Mas com 30% você já está na parte de saúde, e muitas vezes quando você chega lá, que às vezes é um lugar que você nem chegou ainda, estou falando que é o seu caso, né? Tô falando para quem tá, todo mundo que está ouvindo, e você já descobre que você já está muito feliz. E sim, a musculatura durante o processo ela fica mais durinha, fica mais firme, com menos celulite. Sim. Então por isso que quando você chegar lá, você já vai ver o seu corpo melhor. E aí aquilo já é o suficiente para você. E se você tem ali por volta dos 30%, porque são dois níveis, que a gente acaba trabalhando pessoas ali de 39%, 45%. Então, se você já está por volta dos 30%, quando você chegar por volta dos 25%, aí você já vai ver um corpo muito mais definido, né? Então, comparado ao que você está hoje, né? Mais durinho. Então, sim, vai depender de onde você está, entender do processo e o quanto você está disposto a se dedicar a chegar lá. E aí, só para ter uma visão, porque a gente que é uma mulher bem visual, né? Para entender, porque a gente falou bastante aqui de percentual de gordura e tal. Às vezes, quem tá aí do outro lado nunca fez uma... Porque como saber? Fazendo uma avaliação física, tá? Apenas com uma avaliação física, você consegue realmente mensurar, metrificar como é que tá o seu corpo. E para você entender, usando exemplos reais... a gente fala de mulheres aqui que tem uma média de 1,60m a 1,65m, estão na faixa dos 60 a 62 quilos e usam calça 38. São mulheres que estão aí de 27 a 30% de gordura, para você entender. Então são mulheres que estão aí na faixa dos 60 quilos que usam manequim 38. E aí são mulheres que há um tempo atrás estavam aí com 80 quilos, quase 90 e usavam 46, 48. E aí são mulheres que estão aí dentro dessa faixa hoje de peso e de número do manequim já há mais de 2 anos, né? Então, para falar de um jeito que fique fácil você entender, aquele corpo que a mulher gosta, que é o bumbum durinho, a perna durinha, porque isso a gente consegue com ganho de massa e no treino a gente faz, e com corpo firme, né? Que geralmente é o que a mulherada entende como definição. E uma outra coisa, né, só para fechar esse também, que acontece é que às vezes você tem um volume corporal, mas ele está envolto de gordura, né? Tem bastante gordura no glúteo, na perna, e a pessoa fala, eu não quero perder a perna e o bumbum que eu tenho, não, eu quero só definir e ficar. Isso não existe. Se for gordura, ela vai embora. Se for gordura, ela vai. Não existe essa coisa de trocar músculo por gordura. Eu estou fazendo a troca. Não tem essa troca, né? Você elimina a gordura e constrói músculo, né? Aí é toda uma questão de fibra muscular, de tamanho da fibra, grossura da fibra, que a gente não vai entrar aqui. Biotipo de corpo. Biotipo de corpo. Então não existe isso. Se alguém falar para você, você vai estar trocando. Não tem esse negócio de troca. Você perde um e constrói o outro. E se aquele volume que você tem é gordura, você vai diminuir esse volume. Então normalmente o que acontece você vai diminuir o volume de gordura, porque gordura tem mais volume do que músculo, muito mais volume do que músculo. Você vai diminuir esse volume e aí você vai construir a massa muscular e vai ter um outro volume com um outro aspecto. Porque também acontece das pessoas virem e falarem assim, mas eu tô perdendo bunda, mas cara, é gordura. E é do biotipo da pessoa, do mesmo jeito que, eu quero perder só aqui. Gente, localizado só cirurgia. E mesmo assim, de acordo com o seu biotipo, você vai, dependendo do que for, enfim, vai voltar, mas é só para entender. Fala. Que eu ia voltar para o que a gente estava falando também. E o último, então, tem que ser relevante. Sobre esse ponto que eu queria falar uma coisa que eu não falei antes da gente responder a pergunta. Mulher, anota, porque esse ponto é extremamente importante. Por que é importante para você esse processo? Uma coisa que o Gilberto falou que é muito importante algo é muito superficial. Eu quero emagrecer, mas por quê?
por que é tão importante para você? Como você se sente hoje em vários ambientes da sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, porque às vezes sim, isso influencia na sua autoconfiança. Às vezes a gente já ouviu falar que pessoas que deixam de ir atrás de uma carreira, de uma profissão, de estar em momentos importantes com a família, ou aconteceu, sempre tem aquele episódio que para você foi a gota d'água. Como você se sente hoje, que você não aguenta mais essa forma de se sentir ou de estar, que você já pensou, poxa, eu preciso mudar. E isso, aquilo que está lá dentro, sabe, no seu íntimo, às vezes é algo que você nunca nem verbalizou, e tudo bem, que só você sabe, mas você precisa entender o porquê é importante o processo. Por quê? Assim como tudo na vida, quando a gente fala de um processo de emagrecimento, ele é simples, mas ele não é fácil. Entenda, é simples, mas não é fácil. Se te falaram que seria fácil, mentira. Você, sim, todos os dias você vai precisar, por várias vezes no seu dia, tomar a decisão. Hoje tá frio, tá chovendo. Você vai ter que tomar a decisão de sair da sua casa, de deixar lá o Netflix, sair debaixo das suas cobertas para vir treinar até, sabe, aquele treino intenso, pesado. Ou fazer o treino na sua casa, que você vai precisa treinar. Ou você fazer na sua casa, você vai ter que decidir, sair do quentinho do seu edredom, daquele conforto, para estar fazendo um treino que gera desconforto, que vai te deixar dolorida. Em vez de estar bebendo aquela coca, de estar bebendo água, de sucumbir àquela tentação de se acabar em porcaria para comer algo mais saudável. E sim, no início vai ser difícil, por isso que a todos os momentos, a cada decisão que você vai precisar escolher, você precisa ter isso muito bem claro. Muito bem claro. E lembrar por que é importante para você. Qual foi o gatilho, qual foi a situação que te deu basta. E você vai precisar lembrar disso todo dia, tá? É isso que vai fazer com que você tenha a disciplina para fazer o que é necessário. E é o que vai te ajudar a ter resultado. É entender, entenda o seu porquê. Se precisar, anota em um lugar, deixa lá no seu celular como proteção de tela ou no fundo do seu guarda-roupa, mas tenha muito claro e lembra, porque é ele que vai te fazer se manter firme no seu propósito. O Gilberto falou uma coisa que é muito importante, né? Isso que vai te fazer parar de inventar desculpa. Não, tudo bem, porque a vida não... Uma coisa que a gente fala sempre, que a gente falou muito nos últimos programas em mentoria, a vida não vai parar para você emagrecer, tá? Não vai parar de acontecer festas, não vai fechar todos os fast foods do mundo, não vai parar de existir chocolate, nem vai ter um treino que você vai deitar e vai queimar caloria. Então entenda por que é importante. Tem isso muito bem claro. Porque isso que vai ser o combustível para te fazer tomar as decisões que você precisa para ter sucesso. Marcela, dentro do que você escreveu também, dentro do que a gente está falando hoje, né, específico, mensurável, atingível e relevante, às vezes você chegou na sua meta de peso. Show, parabéns. Aí a gente precisa ver a qualidade desse seu peso. Então, quando você vai falar de definição e de ganho, que a gente falou há pouco tempo atrás, agora há pouco, né? Tem que ver o quanto de gordura você tem, porque às vezes você pesa 70 quilos, mas você está com 40% de gordura. E aí, para você chegar na sua outra meta, que é a de definição, você vai precisar diminuir esse percentual de gordura. E aí, muitas das vezes, você vai ter que fazer um planejamento alimentar com um teor baixo de calorias, né? Com uma escolha cerrada dos alimentos, e aí você vai ter que cortar muita coisa. E aí você precisa ver se você, dentro da sua meta, você vai estar disposto a fazer isso, né? Então, aí vão entrando em fases. Às vezes você já tem o peso que você quer, o corpo que você quer, e aí você quer uma outra coisa, e essa outra coisa ela precisa também de ser específico, também precisa ser mensurável, e aí você vai entrando em fases, tá? Então é super possível, a gente ajuda sim, mas você precisa entender as fases, a gente precisa entender o que você quer e te dizer como é que você vai chegar lá, né? Ou você, né, mensurar isso, já cheguei no peso, agora precisa chegar no percentual de gordura, e assim sucessivamente. E por fim, a terceira fase é temporal, que é em quanto tempo isso, né? Que a gente já falou lá no começo, né? Por isso que elas acabam se intercalando, né? Em quanto tempo você quer eliminar esse peso, e aí precisa ser atingível esse tempo, né? Então você precisa ter um planejamento que você sabe que já funciona, que você já sabe que dá resultado, que naquele período de tempo
você consegue bater aquelas metas e aí você consegue chegar no seu objetivo final naquele tempo proposto. Às vezes você começa tendo um tempo, né? Alguém acabou, vai casar, te chamou para ser madrinha, então você tem, ó, daqui 6 meses eu vou casar e eu quero que você seja minha madrinha. Então você já começa pelo tempo às vezes. E aí porque às vezes você vem de trás para frente. Alguém te chama para ser madrinha de casamento, então você tem um tempo, né, daqui 6 meses. Aí aquilo se torna relevante para você porque é uma pessoa que você gosta muito, né? Você quer estar naquele momento com aquela pessoa, você quer estar feliz. E é por isso você decide a melhorar o seu corpo, que é algo que você está relutando há muito tempo. Isso acontece muito aqui. E aí você vai fazendo as outras partes. Então você sabe quanto você quer, quanto você vai precisar eliminar, em quanto tempo, e se é possível ou não. E aí o maior erro eu não conheço ninguém que foi casar mês que vem. Normalmente isso é uma coisa planejada de muito tempo. Às vezes as pessoas demoram um pouco mais para escolher os padrinhos certinho, às vezes você é chamado em cima da hora, mas normalmente você tem um tempo hábil para alcançar. Só que aí você decide fazer tudo nos 45 segundos do tempo, né? Então você tinha 6 meses, você tinha 1 ano para se planejar. Nos últimos 3 meses você quer perder aqueles 10 quilos que você não perdeu o ano inteiro. É possível, só que você vai ter que se dedicar. E aí vai entrar nas outras fases, né? A gente tem uma aluna que ela tinha que ser madrinha de casamento, aí ela tinha que emagrecer, ficou enrolando. Aí ela falou assim: agora eu vou entrar na dieta. Aí, sei lá, faltava 1 mês. Aí a gente entrou na dieta. Entrei que nada, eu comprei uma cinta para poder entrar no vestido. Aí chegou lá, aí a pessoa falando: você acredita que a cinta não me coube? Eu falei assim: olha o estado, a pessoa tinha um tempo, não fez, aí tentou fazer, ia começar a fazer com uma dieta doida, não fez, comprou uma cinta para entrar no vestido e a cinta não coube. Ela teve que emagrecer para entrar na cinta. É o cúmulo do cúmulo. Então acontece. Então, dependendo do estágio que você está, você precisa se dar tempo para entrar no processo. É muito possível você chegar em resultados muito gratificantes em 30 dias. Isso eu te garanto, porque a gente ajuda. Só que existe todo um processo para isso e você precisa estar disposta a entrar a fazer cada uma das fases. É simples, porém não é fácil, porque no meio do caminho você vai enfrentar contratempos e você vai precisar lidar com esses contratempos. Mas é isso, para fechar. Meta tem que ter prazo, então coloca aí um prazo que é atingível, que é possível, até para que isso também te incentive a se manter no processo. Então coloca prazo. É natural do ser humano a gente procrastinar, querer deixar para depois. Foi o exemplo que o Gilberto falou, né? Então, independente de como foi, porque às vezes é um evento que já vem com prazo e que você sabe que é possível, só que começa hoje, ou de você para você mesmo, mas coloca tipo um prazo para você, que isso vai fazer total diferença aí nas suas metas. Show. Então 5 fases de uma meta SMART para você entrar no seu processo de emagrecimento. Seguindo essas fases você vai ter resultados com certeza. Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, ela precisa ser relevante e ela precisa ser temporal. Você tendo essas 5 fases, você descrevendo essas 5 fases e passando por cada uma delas, com certeza absoluta você vai chegar no seu processo de emagrecimento e vai diminuir o número do seu manequim e vai ser mais feliz e mais contente. É isso.